Kátia Flávia, senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu estou gravando aulas em modo insano, essa é mais uma aula gravada aqui em sequência. Eu decidi gravar uma porrada de aula agora nesse domingo, para aproveitar logo a semana para me começar a fazer só as próximas aulas, os próximos vídeos e começar a passar os exercícios para vocês. Beleza? Batido aqui um pouquinho da mesa, pra gente acordar um pouquinho, eu não tomei café. Mas vamos lá. Tô começando a ficar com sono. Vamos lá. A gente já aprendeu várias outras funcionalidades que vão nos auxiliar na criação dos nossos algoritmos. Agora nós vamos entender um pouco mais a respeito de funções, senhores. Funções são bastante utilizadas para facilitar a manutenção de blocos de código dentro de um algoritmo. São blocos de código com instruções isoladas que são executadas apenas quando chamadas pelo usuário/desenvolvedor. Vamos aprender a isolar o nosso código utilizando funções. Beleza? Vamos continuar. As funções têm como objetivo, dito anteriormente, isolar blocos de código que são executados apenas quando chamadas no algoritmo. Ou seja, no momento que eu crio uma função e ela está lá parada, ela não vai fazer nada no sistema, ela vai processar. Ela só vai processar, na verdade, ela vai estar lá toda desenvolvida, mas ela só vai processar informações no momento que eu chamar ela, beleza? Até lá, ela vai ficar quieta na dela, beleza? Por que utilizar a função é uma boa? Porque é o seguinte, ela ajuda a isolar determinados tipos de problemas. Por exemplo, se um problema ele ocorreu num determinado processo dentro de um sistema, a gente vai procurar a função onde esse problema está sendo gerado. Por quê? Fica mais fácil de descobrir onde está o erro. Isso é um princípio básico da orientação a objetos, que ela ajuda a gente a fazer isso, mas nesse momento aqui, esse é o objetivo maior do uso de funções. Ele ajuda também nessa parte, beleza? Ao desenvolver grandes sistemas, o uso de funções é mais do que recomendado, a fim de facilitar manutenções em sistemas de alta complexidade. Beleza? Legal. Para a gente entender primeiro como funcionam as funções, a gente tem que entender uma coisa chamada escopo de variável. O que seria escopo de variável? Beleza. Vamos ao que importa. Escopo de variável é o termo que a gente usa para determinar de que forma o algoritmo visualiza as variáveis declaradas no sistema. Os escopos de variável são separados em escopo global e escopo de bloco. Vamos ver como é que funcionam eles. Beleza. Aqui eu tenho uma variável chamada valor. Eu tenho uma função que eu chamei de Schlieben-Schner, que recebe como parâmetro hercroser na variável her. Beleza? Eu declarei dentro dela uma variável chamada variável 2. E essa variável está em escopo de bloco. Beleza? Eu criei um if com o valor da variável que está no escopo global. E dentro desse if tem uma variável chamada variável 3, que é igual a valor 3. Vamos ver como esses caras funcionam. Beleza. Todas as variáveis dentro de blocos, como if-else, funções, entre outros, são tratadas como variáveis de bloco e que não podem ser acessadas pelo escopo global. As variáveis globais podem ser acessadas de qualquer lugar do código, até mesmo dentro de escopos de bloco. Uma das regras de criação de variáveis é a condição de que elas não podem ter o mesmo nome, mas podem ser declaradas tanto dentro do escopo de bloco quanto do escopo global. Quer ver? Vamos partir aqui para a prática. Vou criar um arquivo novo aqui, chamado php, temp.php, por exemplo. Vou jogar aqui um código HTML em cima desse cara. Tá? Vou mudar aqui para ptbr. Deixa eu ativar essa tão famigerada lupa. Vamos lá. Beleza. Vamos abrir aqui a tag PHP. Vamos lá.
Agora eu vou declarar uma variável. Não, na verdade eu vou criar uma variável nome chamada Valkyria. Beleza. Vou dar um eco nela. Nome. Beleza. Ah, uma coisa que eu não mostrei para vocês é o seguinte. Eu esqueci de startar o champ. Deixa eu só diminuir aqui o nosso zoom. O que eu vou fazer? A gente vai executar o champ. Vamos aqui no menu iniciar. Procurar pela pasta champ. Champ control panel. Ele vai me dar essa mensagem para saber se eu quero escolher, se eu quero executar ele realmente, porque ele está em modo administrador, tá? E eu vou dar um start aqui no Apache, beleza? Tranquilo. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, o Apache ele utiliza como padrão a porta 80. Em alguns casos, em algumas situações, senhoras e senhores, pode ser que o champ dê conflito com o Skype. Por quê? Esse famigerado programa, ele utiliza a porta 80 também, certo? Se esse problema vier a acontecer com vocês, dizendo que o Apache não pode ser startado devido a um conflito de porta, a gente vai vir aqui em config, no Apache, no httpd.conf, certo? E a gente vai procurar essa variável aqui, ó, chamada listen, beleza? Em vez de vocês colocarem 80, vocês vão colocar 80-80, beleza? E isso só se houver conflito com a porta 80. Tranquilo? Beleza. Caso haja esse conflito, vocês vão alterar essa linha, tá? Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem melhor. Vocês vão alterar essa linha aqui onde tem o listen 80. Vocês vão mudar ela para 80-80 e vão salvar o arquivo, beleza? Salvou o arquivo com essa alteração, é só vir aqui no Apache, dar um stop nele e startar ele de novo. E aí a alteração vai estar aqui na porta, tá vendo? Em vez de estar só 80, vai estar 80-80, beleza? Mas isso é só em alguns casos em que o champ detectar que tem esse conflito de porta, tá? Eu acredito que pela maioria de vocês está no Windows 10, esse conflito não vai acontecer, tá? Que Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui na porta que ele usa. Vamos dar uma olhada aqui, proteção... Cadê? Firewall. Tá aqui, Firewall. Não, configuração de controle não. Tá aqui, Firewall, vamos ver regras de aplicativos. Vamos pesquisar aqui Skype. Tá aqui, Microsoft Skype. Vamos ver a porta que ele usa. Regra de rede ele diz aqui. Vamos ver. Registro do sistema, direitos. Não, acho que ele não mostra aqui qual é a porta. Vamos ver se não é aqui na... Em alguma configuração daqui, porque eu vi que ele mostra qual é a porta. Cadê? Não é. Vamos ver aqui em mais ferramentas. Minha rede. Monitor de rede. Tá aqui Skype. Tá aqui, ó. Tá vendo? O Skype ele tá usando a porta 80. Ó. A porta 80 e a porta 443. Beleza? Só que, por incrível que pareça, ele não tá dando conflito com o Apache. Entendeu? Porque, ó, eu tenho vários outros serviços também, ó, que estão usando a porta 443. Não a 80, claro, mas a 443. E a porta 80, aqui ele não mostra o champ utilizando também essa porta, entendeu? Vamos ver aqui as portas. Aqui, ó, porta 80. Cadê o Skype? Cadê? O Skype não está aqui. Ah, tá aqui. Só que ele está usando, ó, uma porta completamente diferente, ó. Aqui que dá para indicar no processo de sistema, tá vendo?
Por isso que ele não está mais dando esse conflito. Porque como ele é uma aplicação Metro agora, uma aplicação, por assim dizer, né? É uma aplicação que a gente chama de PWA não. Eu esqueci do nome do tipo de aplicação da Microsoft. O WP, que é o Universal Web App, é o Universal Web Programs. Como ele está utilizando essa plataforma, ele não está mais dando esse tipo de conflito, tá? Mas em algumas edições antigas do Windows, tá? Tipo Windows 7, quem tem o Skype instalado pode ser que dê esse conflito, tá? E aí a gente já tem como resolver. Beleza. Agora vamos aqui no navegador. Vamos digitar localhost. O nosso projeto está na pasta algoritmos, se não me engano, algoritmo, aulas PHP. O exemplo temp aqui, ó. O temp tá aqui, ele retornou o nome Valkyria, beleza? Agora é o seguinte, vou criar uma função chamada teste função. Não vai receber nenhum parâmetro, ok. Eu vou declarar a variável nome dentro dela. Eu vou dizer que esse nome é igual a Thor, beleza? E vou dizer que ela vai retornar nome. E agora eu vou dar um echo teste função, beleza? Lembrando, eu não posso ter variáveis com o mesmo nome, certo? Mas percebam aqui, eu estou declarando o nome fora da função, eu estou declarando a variável nome dentro da função. Ou seja, essa variável nome, esqueci de executar o nosso tão famigerado lupazinho aqui. Beleza, tá vendo? Eu declarei uma variável nome que recebe o valor Valkyria. E que dentro da função eu declarei a variável nome que recebe o valor Thor. Tá vendo? Se eu executar esse cara, vir no navegador e atualizar a página, aí, Valkyria e Thor. Só dar um BR aqui. Opa. Só dar um BR aqui. Ok, salvar, atualizar. Tá aí, Valkyria e Thor. Olha o que vai acontecer se eu declarar uma variável. Olha o que vai acontecer. Se bem que, olha só, o que vai acontecer se eu declarar uma variável nome aqui, por exemplo. Ó. Vamos ver se ele vai acusar algum erro. Não, não acusou erro até agora não. Mas enfim. Ok. Eu declarei a mesma variável. Tanto que, ó, se eu chamar essa variável aqui, ó, depois da chamada de teste função, ó, vamos ver aqui, Valkyria, vou dar um BR aqui também no Thor. Salvar, ó. Mesmo assim, eu atribuindo o valor de Thor aqui, o valor da variável nome para Thor, ele não alterou o conteúdo da variável nome que está do lado de fora. Ou seja, é a variável nome que recebe o valor Thor, ela está no escopo de bloco. Enquanto a variável Valkyria, ela está no escopo global, certo? Ok, vamos fazer um outro teste. Eu vou criar uma variável chamada teste função que recebe Chimera. Olha o que acontece, vamos ver o que acontece se eu chamar a teste função aqui fora. Olha o que ele diz. Variável teste função não definida. Falei, ué, mas eu declarei uma variável teste função aqui dentro, ó, que ela está até recebendo o valor Chimera. Por que ela não está funcionando? Por um simples fato. A variável teste função Chimera está em escopo de bloco. E o escopo global não enxerga variáveis em escopo de bloco. Beleza? Ou seja, o que ele diz? Undefined variable test função, ou seja, valor teste função indefinido. Ou seja, ele não está sendo declarado, mas ele está aqui no teste função, mas porém
ele está no escopo de bloco, entendeu? Por exemplo, se eu vier aqui e declarar, por exemplo, salário é igual a R$ 2.000, se eu vier aqui no escopo de bloco e dizer, cadê? Novo salário é igual a variável salário mais 500, vamos ver o que ele vai dizer. Ó, nenhum nem outro acessam as variáveis entre si. Ou seja, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Variáveis do escopo de bloco não enxergam variáveis em escopo global. Beleza? Então, nenhum e nem outro se enxergam, beleza? Toda variável que está dentro do escopo de bloco fica no escopo de bloco. E toda variável que está no escopo global fica no escopo global. O escopo global não enxerga o escopo de bloco, assim como o escopo de bloco não enxerga o escopo global, certo? O correto, recomendado por muitos desenvolvedores é evitar utilizar variáveis em escopo global, certo? Sempre procurar utilizar variáveis em escopo de bloco, tá? Ou seja, se a gente for fazer um algoritmozinho para rodar nossos exercícios, a gente sempre tenta utilizar a função, beleza? Vamos fazer um teste aqui com if também. If nome. Vamos testar aqui. Novo salário mínimo é igual a novo salário mais 1.000. Ah, mas por que no if ele não enxergou? Por que no if ele não conseguiu enxergar o... Ah, é novo salário, é salário. Vamos ver. Ó, o if ele conseguiu enxergar, entendeu? Por quê? If não é, como eu poderia dizer, escopo de bloco no PHP, beleza? Ele consegue enxergar, tá? Ele consegue enxergar. Ele só não consegue enxergar, quer dizer, ele enxerga variáveis globais, mas não enxerga variáveis em escopo de bloco. Beleza? Eu vou deixar esse arquivo salvo para vocês. Aqui um tempo, eu vou só mudar o nome dele. Shift F6 para refatorar. Vamos chamar ele de... Qual foi o outro nome que eu coloquei? Exemplo 5. Escopos de variável. Beleza. Esse aqui vai ficar como um extra da aula 5, tá? Beleza. Deu para entender um pouquinho aqui mais de variáveis em escopo global, tá? Vou colocar isso aqui como sendo escopo global também. Ok. Vou colocar aqui chamada em escopo global. Escopo global não enxerga variáveis declaradas em escopo de bloco. Beleza, tá tudo comentado. Ok. Chamada de função. A variável, aqui no caso que eu coloquei foi a variável em escopo de bloco funcionará normalmente aqui, por quê? Ela só vai funcionar no escopo global no momento que eu chamar a função. Beleza? Então, fica essa dica aí para todo mundo, tá? Vou salvar aqui o arquivo, vou fechar. E vamos abrir o arquivo que a gente está. Vamos só voltar lá para o nosso materialzinho da massa. Nosso slidezão da massa. Já viu aqui o exemplo plástico das variáveis em escopo de bloco.
Beleza? Vamos lá. As funções em PHP, elas são declaradas utilizando a palavra reservada function, ok? No momento que a palavra reservada function é informada, é dito escrito o nome da função e entre parênteses os parâmetros que vão ser passados. O que seriam os parâmetros? No caso dos parâmetros, eles seriam os argumentos necessários para que a função seja executada, certo? Se a função não tiver esses parâmetros declarados, ela não vai poder ser executada, certo? A gente vai ver isso já já no exemplo prático. Os parâmetros indicam exatamente o que devem ser informados à função para que a mesma retorne resultados. Se uma função que exige parâmetros foi invocada sem eles, é gerado um erro. As funções podem ser do tipo void, que não retornam valores, e funções de retorno, que são identificadas pelo uso da palavra reservada return no final de sua execução. Beleza? Vamos para aqui. Vamos para a prática. Beleza? Vamos lá. Ativar aqui a nossa lupa marota. Ok, beleza. Esse primeiro exemplo, eu tenho uma função de retorno. Como é que funciona? Eu tenho uma função que eu chamei ela de soma números, tá? Vamos recriar essa função aqui para a gente ver. Eu tenho uma função chamada fun. Eu vou criar. Como é que eu vou criar uma função? Primeiro a gente vai utilizar a palavra reservada function. Depois a gente vai colocar o nome da função, que no caso eu vou colocar soma números. Após o nome da função, a gente vai abrir e fechar parênteses, certo? E no que a gente abrir e fechar parênteses, a gente abre e fecha chaves. Ok? Beleza. Quando os parênteses estão vazios, aqui nesse caso, essa função ela não exige parâmetros, certo? Ela não vai exigir parâmetros para executar. Agora, no momento que eu coloco num 2, aí no momento que eu chamar essa função, ela vai pedir parâmetros, certo? Vamos colocar aqui a palavra reservada return no 1 mais no 2. Opa. Beleza. Essa função ela só vai fazer o seguinte, ela só vai me retornar a soma de número 1. Caramba! Ela vai me retornar a soma do número 1 mais o número 2, certo? Agora, eu vou chamar essa função. Como é que a gente chama ela? Vamos dar a palavra aqui echo e vamos chamar soma números. Beleza. Agora é o seguinte, gente. Se eu salvar esse cara aqui, do jeito que ele está, vindo do navegador e executar, olha o erro que ele vai dar. Argument count error. Too few arguments to function soma números. Zero passed. Que erro é esse, senhoras e senhores? Basicamente é o seguinte. Uma função que exige argumentos, ela está sendo invocada sem nenhum argumento. Ou seja, ela exige os argumentos número 1 e número 2. Ou seja, eu vou colocar os argumentos 5 e 5. Beleza? O PHP Storm ele tem uma vantagem que ele me mostra qual é o argumento, entendeu? Aqui no caso ele me mostra que os argumentos da minha função são número 1 e número 2. Beleza? Isso é uma coisa boa do PHP Storm. Se eu salvar e atualizar esse documento, tá lá, número 10. Beleza? Vou colocar aqui soma da função a non-numeric value. Non-numeric value. Acho que ele não permite. Mas tudo bem. Não tem problema. Eu vou colocar aqui no echo. Aí. Agora, soma dos valores da função 10. Porque eu chamei a função soma números
e eu passei os dois parâmetros que essa função exige. Beleza? Agora é o seguinte, isso é uma função com retorno. Como é que funciona uma função sem retorno? É a mesma coisa, só que eu não vou ter a palavra return, beleza? Ele só vai retornar alguma coisa ele só vai retornar alguma coisa, por exemplo aqui. Cadê? O que eu ia explicar? Ah, tá. Ele só vai retornar alguma coisa aqui no momento que eu der a chamada para esse cara, certo? Vamos salvar e vamos executar aqui. Aqui, valor 20. Agora é o seguinte, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não, já entendi o que eu ia explicar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Hum. Ah, tá, lembrei. É porque é o seguinte. Quando eu não informo dentro de uma função a palavra return, o que vai acontecer? Ele vai processar a função, mas em compensação ele não vai me retornar nada. Tanto que eu estou chamando aqui, ó. Eu estou chamando a função da mesma forma como eu chamei essa função. Só que ele não vai me retornar nada, por quê? Porque simplesmente eu não tenho a palavra return aqui, tá? Para essa função me retornar alguma coisa, eu tenho que colocar return resultado, beleza? Quando eu tenho essa, quando eu omito, por exemplo, essa palavra, a função não vai me retornar nada. Ela vai processar, mas não vai retornar nada, tá vendo? Agora, quando eu utilizo a palavra return, se eu salvar e atualizar, tá aqui, ó, aparece, ó, 25. Apareceu, foi concatenado aqui com outro. Deixa eu só colocar um BR aqui no começo. Pronto, pulou para a próxima linha. Eu vou colocar aqui multiplicação dos valores. Tá aí, multiplicação dos valores 25. Por quê? Eu tinha declarado essa função sem a palavra return. Por isso que eu coloquei aqui, exemplo de função sem return. Quando eu omito essa palavra, ele processa a função, mas não executa ela. Não retorna nada, entendeu? Por isso que a gente chama de função sem retorno. Quando a gente insere a palavra reservada return e a variável resultado, que é a variável que vai estar recebendo a multiplicação dos dois números, aí eu executo, tá lá. Ele me mostra a informação. Beleza? Então, essa é a parte básica de funções, certo? Pois a palavra reservada return havia sido omitida. Beleza. Até aqui, tranquilo. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, tá? Que a gente vai atender a todos, beleza? Escopo de variáveis a gente já falou. Agora, senhoras e senhores, isso aqui a gente tem um processamento básico para vocês, tá? Eu vou tirar as dúvidas de vocês caso vocês precisem quando a gente começar a fazer uns algoritmos aqui de exemplo, tá bom? A gente vai fazer esses algoritmos de exemplo utilizando funções. Muito bem, já são 11h57 da noite, vamos dar continuidade logo para a gente finalizar essa parada. Vamos lá. Funções para manipular strings. Vamos fechar aqui a nossa lupinha marota para a gente voltar para o nosso material. Vamos lá. As funções para manipulação de strings são funções utilizadas para transformar strings dentro de um determinado contexto. Elas podem ser utilizadas para tratar informações destinadas ao banco de dados. Tá? Se a gente precisar tratar alguma informação antes dele subir para o banco, por exemplo, se o usuário digitou tudo maiúsculo, se o usuário digitou tudo minúsculo, se o usuário digitou uma coisa maluca,
para que não vá esse dado, como por exemplo, fora de padrão para o banco de dados, a gente manipula essa string para ela vir bem adequadas às informações, a fim de que não existam erros lá no banco de dados. Algumas dessas funções são a str2lower, que transforma uma string em um caractere minúsculo, a str2upper, que transforma uma string em caracteres maiúsculos, a usefirst, que transforma o primeiro caractere em maiúsculo, a strlen, que ela conta a quantidade de caracteres numa string, a strreplace, que ela substitui uma cadeia de caracteres dentro de uma string, e a substring, que ela retorna parte de uma string, beleza? Vamos ver cada uma delas aqui. Vamos lá. Opa. Vamos ativar nossa lupa de novo. Beleza. Aqui. A primeira delas é str2lower. O que o str2lower vai fazer? Eu tenho uma variável nome que recebe André Batista. Vocês estão vendo que ele está todo em maiúsculo, certo? Quando eu utilizo a str2lower, o que ele vai fazer? Todos os caracteres da string, variável nome, serão transformados para caracteres minúsculos. Se eu salvar esse cara e atualizar, tá aqui. André Batista. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Aqui, caracteres em minúsculo, André Batista. Beleza. Isso aqui também eu vou mudar. O que o str2upper ele faz? Ele faz o inverso da toLower, ou seja, ele pega um nome que está todo em minúsculo, ou que esteja escrito num outro padrão qualquer, e converte todos os caracteres da string nome2 serão transformados para caracteres maiúsculos. Beleza? Se eu salvar aqui e executar, está aqui. Caracteres em maiúsculo, André Freitas. Ou seja, ele pegou todos esses meus caracteres em minúsculo e escreveu em maiúsculo. Certo? Se eu escrever aqui, por exemplo, Shimira Raisu, por exemplo, salvar e executar, está aqui. Ele me traz tudo em maiúsculo. Certo? Vamos lá. A função usefirst, ela transforma o primeiro caractere em maiúsculo. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar André Freitas. Salvar. Vamos colocar aqui. Primeiro caractere em... maiúsculo. Salvar e executar. Tá aqui. Ele pegou o primeiro caractere da minha string, tá? E converteu para maiúsculo. A gente vê que o segundo aqui do outro espaço, ele não converteu, tá? Ele só converte o primeiro caractere da string inteira, beleza? Primeiro caractere em maiúsculo da string. Muito bem. O strlen, ele vai contar a quantidade de caracteres em um texto. Por exemplo, a variável nome, ela é André Batista, por exemplo. Se eu for considerar esse cara aqui como sendo um vetor de posições, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por exemplo, cada caractere desse, só para vocês se situarem. Cada caractere, deixa eu pegar aqui e aumentar a lupa um pouquinho mais para cá, para ficar mais visível ainda. 300, 400. Aqui.
Cada caractere desse, por exemplo, o A ele está na posição 0, o N está na posição 1, o D está na posição 2, o R na posição 3, E na posição 4, o espaço em branco na posição 5, o B na posição 6, o A na posição 7, o T na posição 8, o I na posição 9, o S na posição 10, o T na posição 11, esse A na posição 12. Beleza? Aqui no caso eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. Beleza? Vamos diminuir aqui o zoom para ficar melhor da gente ver, né? Porque o zoom está muito grande, não está para 200 de novo. Se eu vim aqui atualizar e salvar esse cara, tá aqui. Ele diz que tem 13 caracteres na palavra André Batista, tá? Deixa eu só vir aqui. Cadê? Quantidade de caracteres na palavra André Batista. Salvar e atualizar. Tá aqui. Quantidade de caracteres na palavra André Batista, 13. Ou seja... Ai, caramba. Matando mosquito. Quantidade de caracteres na palavra André Batista, ele vai dizer que tem 13 caracteres. Certo? Ele conta quantos caracteres tem na variável. Beleza? Só lembrando, tá, gente, que espaço em branco também é caractere. Tá bom? Só lembrando essa informação para vocês. Beleza? O str replace, o que ele vai fazer? Ele substitui uma cadeia de caracteres dentro de uma string por outro caractere especificado. Por exemplo, lá em cima, a variável nome, vou comentar aqui, a variável nome, ela recebe André Batista. O que eu vou fazer? Eu vou converter esse cara aqui, eu vou substituir esse cara por esse cara aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui substituição de André por André. Vou colocar aqui a mesma coisa. Lembrando, tá? Essa barra ela é caractere de escape, tá bom? Para que esse símbolo aqui, ó, essa aspa simples, não seja reconhecido como uma aspa simples do PHP, tá? Se eu quiser fazer isso aqui também eu posso. Por que que eu posso fazer isso aqui? Simples. Porque esse meu texto inteiro ele está sendo separado por aspas duplas, tá? Vamos ver aqui. Tá aqui. Porque como eu estou utilizando aspas duplas, eu posso utilizar aspas simples dentro delas. Entendeu? Sem nenhum problema. Tranquilo. O que o str replace ele vai fazer? Ele pede para que você informe uma palavra dentro da string, que aqui no caso a palavra que está dentro da string que eu quero substituir é André, e eu quero que ela seja substituída por André, nesse formato aqui. E o terceiro parâmetro é onde é que vai acontecer essa mudança. Nesse caso, eu vou dizer que a mudança vai acontecer na variável nome, certo? Vamos ver aqui. Substituirá o nome André pelo novo formato do nome André. Se eu salvar e executar, a saída vai ser o André no formato simples, mas com Batista ainda em tamanho, como poderia dizer, caixa alta. Beleza? Tranquilo. A substring ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? A substring ela retorna parte de uma string e traz esse resultado em forma de... Ele traz esse resultado como se você estivesse cortando os valores de uma string específica, certo? Vamos lá.
O primeiro parâmetro dele é a variável, certo? Lembra que eu falei para vocês, aqui em cima, que uma variável ela tem várias posições? Uma string ela é contabilizada em várias posições? Por exemplo, esse primeiro A está na posição 0. Caramba! Esse primeiro A está na posição 0. Esse N está na posição 1. Esse D está na posição 2. Esse R está na posição 3. Esse E está na posição 4. O espaço em branco na posição 5. B na posição 6. Beleza. Aí o que acontece? Pegando essa informação da variável nome, ele vai começar a me trazer os dados a partir da terceira posição, que no caso é o R. E depois dessa terceira posição da letra R, ele vai contar 4 posições depois. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa área marcada aqui, ó, é ela que vai ser retornada, certo? Considerando que o espaço em branco, ele também é uma posição dentro da string, tá? Aqui no caso, o espaço em branco está na posição 5. Ele vai me trazer 4 espaços, tá vendo? Vou colocar aqui deve ser RE espaço B. Beleza? Se eu vier aqui e salvar, deve ser RE espaço B, ou seja, RE espaço B. Beleza? O substring a gente vai trabalhar ele melhor quando a gente começar a fazer exercícios práticos, tá bom? Não se preocupem ainda em ver essas questões. Vamos lá. Vamos ver agora funções para tarefas matemáticas. Beleza. O ceil, ele vai arredondar o número para cima. Ou seja, se o número está 175.25, eu vou colocar aqui, deve ser 176. E aqui deve ser 174. Beleza? Se eu salvar e vir aqui no meu código, tá aqui. 176, não 175. Estou pulando 2 aqui. É 175. Porque ele arredondou para baixo. Ele retirou os 2 pontos decimais e arredondou para 175. Tá aqui. Beleza, salvou aqui os dois. 176. Que é utilizando a função ceil, vou colocar aqui. Opa. Caramba, isso aqui é tudo doido. Deve ser 176. E aqui eu vou colocar deve ser 175. Salvou. Executou. Beleza. Muito bem. Lembrando, ceil e floor, ceil arredonda o número para cima e floor arredonda o número para baixo, certo? O sqrt, ele vai calcular a raiz quadrada de um número. O range, ele vai gerar um número aleatório. Como é que eu vou, por exemplo, eu quero gerar um número aleatório entre 1 e 10. Beleza? O que vai acontecer? Para me gerar um número, eu tenho que formar o número inicial, que no caso é 1, e o número final, que é 10. O que o range ele vai fazer? Ele vai gerar um número aleatório entre 1 e 10. Beleza? Aqui é a raiz quadrada de número 3. Beleza. Salvando aqui, atualizando. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Gerar um número aleatório entre 1 e 10, 5. Se eu atualizar de novo, ó, 7, 6, 9, 10, 10, 7, 5, 7, 5, 3, 5, 8, 1, 7, 8, 6. Ou seja, ele sempre vai gerar um número aleatório entre 1 e 10, certo? Muito legal essa função, ok? Aqui, o poll,
é para calcular potenciação de um número. Vou colocar aqui potenciação do número 3. É para calcular a potência. Essa função é equivalente a base, asterisco, asterisco, expoente, ou seja, como se fosse 2 elevado ao cubo. Beleza? Vou deixar claro aqui também anotado para vocês, certo? Salvou, atualizou, tá aqui, potenciação do número 4, potenciação do número 4 é 64. Beleza. Muito bem. As funções matemáticas elas estão bem claras, tá? Eu deixei se eu não me engano, eu deixei o link para documentação lá no no slide. Qualquer coisa eu vou reinserir. Tá? Outra coisa também bacana do PHP Storm é que ele dá um link direto para a documentação desse cara. Ó. Se eu vier aqui acessar, ó, ele vai abrir ó, a documentação do PHP referente a essa função. Beleza? Aí, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma das vantagens de utilizar também o PHP Storm. Que ele é bem prático em relação a isso. Vamos lá. Para a gente finalizar a aula de hoje, funções para manipular datas. Estou ficando um pouquinho cansado já. Vamos lá. A função date ela recupera a data atual do sistema. A função date ela tem um parâmetro, que é o formato da data. Eu até deixei aqui especificado. Formato D para dia, M para mês, Y maiúsculo é ano com 4 dígitos, ou Y minúsculo, que é ano com 2 dígitos. Se eu colocar nesse formato, vou colocar aqui, data atual do sistema. Salvar aqui a função executar. Está aqui, data atual do sistema, 8 de junho de 2020. Beleza? Muito bem. Vou colocar time zone atual do PHP. O que o date default time zone get ele faz? Ele recupera o time zone default do setor, ou seja, qual é o fuso horário em que o meu setor está configurado. Nesse caso, se eu rodar aqui o date default time zone get, ele vai me dizer que o time zone do PHP está configurado como Europa Berlim, beleza? Ele vai me dizer essa função, ele vai me dizer essa resposta, que está configurado como Europa Berlim, beleza? Se eu quiser alterar o time zone do meu sistema, do sistema que eu vou estar utilizando, eu posso utilizar a função dateDefault timezone set. E eu preciso especificar qual é o identificador desse time zone, tá? Para isso, é bom a gente sempre verificar aqui na função, por exemplo, ó, vem aqui na função e consultar a documentação dela referente no PHP, tá vendo? Ela exige um time zone válido, tá? Tá aqui, ó, lista dos time zones suportados. Vamos ver aqui na América, para a gente saber. Assunção, Cayenne, Costa Rica, Maceió, Martinica, Manágua. Tá aqui, ó, América, Manaus. Ou seja, Manaus ele é aceito também como um time zone válido, beleza? Por isso que eu configurei aqui América Manaus, beleza? Isso eu estou dizendo, ó, com essa linha eu informo para que o servidor passe a trabalhar com esse time zone padrão. Por que eu estou pedindo para ele trabalhar com esse time zone padrão? Porque é o seguinte, existem às vezes determinados sistemas
que eles precisam que o time zone que eles estejam configurados seja igual ao time zone do servidor onde eles estão sendo executados. Por exemplo, se meu servidor está em Manaus, eu não vou colocar o time zone da minha aplicação. Se o meu servidor está em Manaus, eu não vou colocar o time zone da minha aplicação lá para São Paulo, porque senão ele vai dar conflitos nas datas do sistema. E se ele precisar salvar alguma informação que envolva data, ele vai gerar um erro de formato. Entendeu? Porque ele pode salvar algo do dia 8 no dia 7. Sendo que aquela informação que vai ser salva é uma informação do dia 8. Mas ele pode estar salvando informação como sendo do dia 7. Isso é confusão. Por isso, a informação ela tem que ser salva de acordo com o fuso horário da localização do servidor. Ou seja, se o seu servidor está em Manaus, configure o time zone dele para América Manaus, certo? Para evitar esse tipo de problema dentro do PHP, beleza? Dentro do servidor, certo? Mas isso aqui geralmente quando a gente for fazer a nossa aplicação máxima, que é uma aplicação que eu estou desenvolvendo para poder passar para vocês, a gente vai atribuir esse cara, tá? Direto do banco de dados, para ele não dar problema de horário, certo? Para ele não dar o conflito do horário do PHP com o horário do banco de dados, tá bom? Isso aqui a gente vai entender com mais profundidade para frente. E para finalizar, a função strTime ela vai converter a data atual, que no caso eu estou utilizando a função date para puxar essa data atual do sistema, ele vai converter essa data para segundos. Ou seja, quantos segundos temos atualmente desde 1º de janeiro de 1970, que é a data Unix, até a data atual, certo? Se eu salvar essa informação e executar, ele vai dizer que nós temos tanto 105, 400. Ele vai dizer que temos 1 bilhão 596 milhões 686 mil e 400 segundos desde a data Unix, que é a 1º de janeiro de 1970, certo? Ele está contando a quantidade de segundos que tivemos de lá até aqui, beleza? strTime, vamos pegar aqui, aqui a documentação dele. Vamos ver. Aí, ó. Transforma qualquer descrição de datetime numa Unix timestamp. Vamos pegar aqui a documentação traduzida, para a gente não ter que ficar traduzindo português direto. Vamos ver o que ele vai retornar. Interpreta qualquer descrição de data e hora em texto em inglês em timestamp Unix. Ou seja, aqui, ó, a função espera que seja informada uma string contendo um formato de data em inglês dos Estados Unidos e tentará interpretá-lo para um timestamp Unix, o número de segundos desde 1º de janeiro de 1970. Ou seja, por que 1º de janeiro de 1970? Porque esse é o horário Unix. É o horário que foi registrado do primeiro sistema Unix em execução, certo? Ou seja, a função strTime ele vai pegar uma data, que no caso aqui eu coloquei a data atual do sistema, e ele vai converter essa data para segundos a contar da data Unix, que é 1º de janeiro de 1970, até a data atual, que no caso deu 1 bilhão 596 milhões 686 mil e 400 segundos. Beleza? Vou colocar aqui. Desde a data Unix em 1º de janeiro de 1970. Correram exatamente
1.596.680 e pouco, 400 segundos desde a data Unix. Se eu vim aqui salvar e atualizar, tá aqui. Correram exatamente 1.596.686 milhões, 1.596.686.400 segundos desde a data Unix em 1º de janeiro de 70. Beleza? Bem, pessoal, essas foram umas funções básicas que a gente viu para manipular datas, strings, funções matemáticas, tá? E uma introdução básica de funções para que a gente possa estar entendendo melhor a partir entendendo melhor essas questões, tá? Se alguém teve alguma dúvida, deixa nos comentários ou me manda uma mensagem, tá? Que eu vou responder para vocês. Para a aula agora de sexta-feira, eu vou fazer uma resolução de exercícios, tá? Dos exercícios que a gente não resolveu nesses exemplos até agora, tá? E eu vou passar uma listinha pequena de algoritmos para vocês irem resolvendo, tá? Já para ir quebrando um pouco a cabeça no PHP, tá? A aula de sexta-feira agora, que no caso vai ser gravada amanhã, eu vou fazer uns exercícios para vocês, tá bom? Para a gente já ir se situando, tá? Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, tá? Vou fechar aqui o PHP Storm. Vou fechar aqui a nossa lupinha. Ela cumpriu a função social dela. Beleza? Eu estava ouvindo o Zé Ramalho enquanto estava fazendo essa aula, tá? Vou disponibilizar umas atividades mais para frente para vocês. Elas vão estar lá no portal, tá? Quem tiver dúvida, é só entrar em contato. E na aula de amanhã a gente vai resolver alguns exercícios, tá bom? Então espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem ótimos. Uma boa noite para todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém.